Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Movimento em Foco. Hoje estou eu aqui sozinho, eu, Franco, sem o Cássio, sem o Rafa, sem a nossa querida trindade da fisioterapia, como o Rafa tem apresentado a gente aqui, e geralmente com porra no final, né? Então hoje estou eu sozinho e talvez por isso o tema seja tédio e movimento. E eu espero que, acima de tudo, apesar de você muitas vezes, eu sei que você faz isso porque eu também faço, usar o podcast como aquele momento para driblar justamente o tédio, espero que você não fique entediado com o nosso assunto, porque eu sei que gerou uma boa reflexão para mim e talvez ela compartilhada contigo também gere bons pensamentos e a gente consiga aproveitar melhor esses momentos em que a gente se sente mais para baixo, mais entediado e numa rotina um pouquinho mais monótona. Como a gente sempre faz aqui no canal, a gente tem o hábito de dar uma explanada do porquê que a gente decidiu escolher aquele assunto, e o tédio foi um assunto marcante na minha última semana, um pouquinho mais do que isso talvez, porque eu estava em uma situação de uma reunião com os amigos, então estava eu, o Cássio, o Renan, estava a Ana, a Nath, que é a esposa do Renan, a Jo, que é a esposa do Cássio, e as filhinhas deles, então a Luísa, que vocês já conhecem, e a Manu, que é filha do Renan e da Nath. Então a Luísa está para fazer 1 ano, a Manu está ali fazendo 2 aninhos em breve, e esse foi um momento que deu uma sacada ali da importância do tédio, talvez, como algo que tem uma função, né? E, claro, tudo tem alguma função, mas muitas vezes essas situações em que a gente se sente mais para baixo, mais entediado, uma situação mais monótona, a gente simplesmente só quer se livrar desse sentimento e coloca qualquer atividade ali para meio que servir de passatempo. Mas no fundo eu tive uma reflexão que eu falei, opa, calma aí, isso daqui tem uma função, e foi daí que veio a curiosidade de entender um pouquinho mais a fundo sobre tédio, e por isso eu estou compartilhando com vocês. Então imaginem nessa situação em que a gente estava lá comendo um hambúrguer, conversando sobre várias coisas, e tinham 2 criancinhas, né, 2 bebês no meio de adultos. O que acontece numa situação como essa? É uma situação em que, para a criança, é um gatilho pronto de tédio, né? Por quê? É uma situação que ela não está interessada, uma situação um pouco mais monótona, em que as pessoas estão conversando sobre coisas que elas não estão nem aí, e principalmente a Manu, que já tem um grau de independência, já brinca, já faz as coisas mais sozinha, foi muito interessante ver o comportamento dela, porque era bem assim que acontecia. A gente estava numa churrasqueira, comendo, bebendo, e ela lá toda hora puxava alguém para algum canto. E aí vamos supor, ela pegava o Renan pela mão e levava ele até a brinquedoteca que estava do lado. Aí ia lá, explorava esse ambiente, um ambiente novo, que ela não estava tão acostumada, brinquedos novos, disposição, cores, estímulos totalmente diferentes do habitual, e ela ficava energizada, ia para lá, para cá, vasculhava, e daqui a pouco arrumava uma coisa que ficava brincando, até que entediava daquilo. No momento que ela começava a entediar e que a gente ia percebendo que ela ia perdendo o foco da atividade que ela estava fazendo, daqui a pouco a cabecinha subia e ia atrás de um outro estímulo interessante, e daqui a pouco ela voltava para a churrasqueira e pegava a Nath pela mão e ia carregar a Nath para um outro lugar. Aí vamos supor, carregava ela para o parquinho que estava ali do lado. Aí no parquinho teve uma cena muito boa, que foi justamente, ela viu um brinquedo, subia a escadinha, a Nath ajudava ela, a Ana estava lá do lado acompanhando, ela passava por todo o brinquedo e escorregava. Chegava no final, o que ela fazia? Repetia. Subia a escadinha, passava pelo brinquedo, escorregava. Subia pela escadinha, passava pelo brinquedo, escorregava. 1, 2, 10, 20, 30, sei lá quantas vezes. Daqui a pouco também começou a ficar repetitivo e monótono, e daqui a pouco ela mudava um pouquinho de ares. E aí a gente vê nessa situação uma certa exploração do ambiente, nessa exploração do ambiente algo novo, que deixa ela meio energizada,
deixa ela vibrante, brinca, ri, daqui a pouco, de tanto brincar com aquilo já não gera mais aquele mesmo estímulo agradável de antes e ela começa a ficar atenta para o que tem ao redor e vamos ver qual que é o próximo estímulo que pode ter nesse ambiente diferente que a gente está e segue para outra atividade. Esse é o comportamento típico da criança, né? Eu me lembro, inclusive, de quando eu era pequeno, no meu prédio, várias crianças, assim, criançada mesmo, brincando o tempo todo, principalmente no momento de férias. E aí as brincadeiras típicas eram pega-pega, esconde-esconde, a gente tinha uma brincadeira chamada chuta-lata, andava de bike, jogava futebol, mas mesmo assim, chegava um momento que de tanto repetir algumas brincadeiras, ela ia ficando meio na mesmice. Então vamos supor, ia brincar de esconde-esconde. No começo, lugares novos, totalmente diferente, daqui a pouco já vai pegando todo mundo, já não tem mais muita novidade, você não tem mais lugar novo para se esconder, a criatividade vai minando e aquela brincadeira vai perdendo assim tanta graça. O que a criançada faz? Muda de brincadeira. Então estava no esconde-esconde, muda para o pega-pega. Aí daqui a pouco começou a ficar monótono também, muda de brincadeira, vai jogar futebol. Só que tinha várias vezes que, inclusive, as brincadeiras que a gente já estava acostumado a fazer já, estavam meio saturadas, a gente não queria mais saber daquilo. E aí, nesses momentos, costumava vir um pico de tédio, de tipo, o que a gente vai fazer? Só que também na tentativa de se safar desse sentimento de tédio, um lapso ali de criatividade e criando novas brincadeiras. E eu lembro de uma que ficou muito clássica, que inclusive virou uma febre no meu prédio. Todo mundo já jogou bolinha de gude, sabe o conceito de jogar bolinha de gude. Só que aí a gente começou a jogar bolinha de gude com tampinha. Então, para criança, pouco importa o que é, não precisa ser nenhum brinquedo caro. Tampinha de garrafa mesmo, dessas de plástico. A gente jogava igualzinho bolinha de gude, então já aproveitava mais ou menos as regras de uma brincadeira que já existia, só que com um artefato ali que responde fisicamente muito diferente. A tampinha desliza em vez de rolar, ela bate em alguns degrauzinhos ali e às vezes trava, então você tem que fazer todo um cálculo diferente para uma mesma brincadeira em teoria que já existia. Então era uma adaptação que de forma criativa gerou ali uma febre em que todo mundo começou a jogar tampinha. A gente descia com sacolas de tampinha, em que apostava ali, jogava um com o outro. Eu lembro que tinha aquela tampinha pequenininha da cachaça Velho Barreiro, que a gente utilizava ela para substituir quando a gente estava para morrer ali por uma tampinha que fosse menor, que diminuísse essa chance de morrer. Alguém tinha às vezes uma tampinha grande para aumentar a chance de acertar a tampinha do outro e assim ia, né? Então o tédio parece ter realmente uma função. E eu quero discutir aqui um pouquinho sobre quando que ele pode ser bem aproveitado, qual que é o comportamento típico do tédio, as sensações que a gente tem e o como que, do ponto de vista motor, a gente se comporta e como que a gente pode aproveitar melhor e quais são as formas que geralmente a gente não está aproveitando tão bem esses momentos de tédio, né? E quando tipicamente eles acontecem. Então, o que é tédio? Né? Você consegue identificar se uma pessoa está entediada? Quem é que sente tédio? Será que todo mundo tem essa sensação por igual ou as pessoas sentem tédio de maneira diferente, uns mais rápido que outros, né? Como será que isso acontece? Quais são essas situações típicas de sentir tédio, de ficar entediado, né? E qual a função, no final das contas, do tédio para a gente e como que ele modula o nosso comportamento? Quando a gente pensa em tédio, é comum vir sinônimos na cabeça. Então, enfado, desinteresse, desmotivação, inquietação, rotina, monotonia, uma certa previsibilidade ou regularidade do ambiente e até aqueles sentimentos um pouco mais down mesmo, né? Então, uma distimia, depressão em alguns casos. Toda essa gama de sentimentos, né, ela tem uma apresentação meio típica. Quando que a gente costuma se sentir entediado? Ou na iminência de realmente não ter, em teoria, nada a fazer, né? Então, acabou ali os estímulos, as oportunidades, mas às vezes a gente tem
alguma coisa para fazer e se sente entediado. Então, uma outra situação típica é aquilo que você não está muito interessado, mas mesmo assim tem que fazer e não tem muito como fugir. Então, é a criança na sala de aula com aquela aula que ela não tem motivação alguma para fazer, ou até mesmo você é um pouco mais velho na faculdade, num curso de pós-graduação em que a aula está muito chata, monótona, regular e que já não te motiva em mais nada, ou então, né, vida adulta, aquela reunião que você está pensando, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu precisava mesmo estar aqui? Então, esses são gatilhos típicos de tédio. Então, se a gente pensar, existe uma janela temporal a ser vivida, basicamente suportada, tolerada, até que chegue uma outra atividade que seja mais interessante. E quando tem essa janela até certo ponto previsível, monótona e desinteressante, são os gatilhos típicos de tédio. Essa janela pode ser totalmente previsível, você sabe que vai acabar daqui a um tempo. Então, por exemplo, entrei numa reunião agora às 10 horas da manhã e sei que às 11 vai acabar. Então, você fica torcendo por aquele momento para acabar, porque às 11 a vida vai ser mais legal. Mas existem aquelas situações em que talvez esse ΔT a ser tolerado não tenha necessariamente um fim, né? Ou pelo menos um fim tão próximo. Então, aquela situação da minha infância, por exemplo, férias, já brincou de tudo que tinha que brincar, está no meio das férias e você já está meio entediado dos estímulos que estão acontecendo ali. Então, como esse ΔT a ser suportado, né, ele não está muito próximo, aí entra um outro comportamento, né? E aí, pensando um pouquinho nessa janela temporal, a gente tem um momento passado, a gente tem um momento futuro e a gente tem um momento presente, que é aquele que a gente está sentindo ou não tédio. O que vai modular esse comportamento no final das contas? Se aquela atividade que eu estou fazendo, ela é interessante, né? Eu consigo me dedicar a ela e eu fico focado a ela porque eu me interesso, eu estou engajado, eu estou motivado para continuar fazendo aquilo. Geralmente nessas situações, por exemplo agora que eu estou gravando o podcast aqui, meu pico de energia está lá em cima porque eu estou fazendo algo que eu queria fazer. Então eu me sinto interessado, eu me sinto motivado, eu estou focado e eu me sinto energizado para fazer o que eu estou fazendo. E geralmente, o momento que eu estou vivendo é o momento presente. Eu estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer, eu estou pensando nas mensagens que eu tenho que passar, estou organizando as ideias e tratando essas ideias. E a minha movimentação, geralmente, ela tende a ser propositada, direcionada a essa atividade que eu estou fazendo. E é nessa situação que eu não vivo o tédio. Na verdade, eu vivo um momento ali de contemplação, de realização. Mas vamos supor que o que eu estou fazendo aqui, é só algo a ser cumprido. Então, eu estou tendo que criar gordura para o podcast para a gente não perder a rotina de postagem. Então, é algo meio feito e eu tenho que fazer, eu não tenho muito como fugir disso. Eu até posso fugir, mas eu vou perder essa função que é criar gordura para o podcast, por exemplo. E aí o que vai tender a acontecer? Isso já não está muito interessante para mim, então eu fico desinteressado. Se eu não estou interessado naquilo, eu tendo a ficar um pouco mais desmotivado e eu perco o foco naquela atividade. E se eu vou perdendo o foco naquela atividade, significa que também meu nível de energia para aquela atividade vai caindo. E se ele vai caindo, eu estou mais desinteressado, estou mais desmotivado, o que vai tender a acontecer? Eu vou tentar naturalmente, de forma voluntária ou não, né? Não precisa ser algo cognitivo, deflagrado ali espontaneamente, né? Algo que às vezes está rodando meio que no automático. A gente vai tendendo a buscar estímulos mais interessantes. Então vamos supor que passa qualquer coisa aqui na minha visão periférica. Então isso rouba a minha atenção porque, de certa forma, meu sistema sabe que aquilo pode ser mais importante, mais interessante, mais energizante do que eu estou fazendo agora, do que eu estou fazendo agora. E por isso, talvez, perder esse foco e ampliar esse foco para a minha periferia seja mais importante porque eu posso encontrar algo melhor a ser feito. Então, nesse momento que eu estou desinteressado, meu foco cai, minha energia cai.
a minha forma de vivenciar o mundo não é mais tão no presente, né? Então eu deixo de vivenciar o presente e aí é comum que aconteça duas coisas. Um comportamento que pode ser mais introspectivo, e aí nesse comportamento mais introspectivo eu vou cancelar o mundo à minha volta, e cancelando o mundo à minha volta eu vou tender a fazer uma viagem temporal na minha cabeça, ou para o passado ou para o futuro, em busca daquelas memórias que são importantes, interessantes, mais energizantes, que eu já vivi, ou então prospectando coisas mais legais a serem feitas no futuro, e é daí que costumam vir, né, nessa viagem temporal que a gente costuma chamar de ruminação quando ela é negativa, né, quando você está só vivendo outros momentos temporais que não agora, seja passado e futuro, mas não traz algo positivo dela, né, é aquele momento de ruminação. Porém, pode existir algo positivo, né? Você viaja lá no passado, pega algumas ideias que já viveu, tenta solucionar problemas de agora ou do futuro, e às vezes é daí que sai a criatividade, o famoso ócio criativo, que está muito intimamente atrelado ao tédio que a gente está falando. Então, o tédio ele pode ser um gatilho para essas situações, né, de fazer uma introspecção, viajar para o passado mentalmente, viajar para o futuro mentalmente, conectar essas ideias que, em teoria, não existem ali no momento presente, vivendo o mundo real de agora, e dali talvez eu consiga trazer insights para realmente, ou agora, ou no momento futuro, ter uma ação que possa ser positiva. Nesse momento de introspecção, como tende a ser meu comportamento? Então, eu tendo a ter um cancelamento da percepção do mundo à minha volta. Então, aquela pessoa que você acha que ela está dormindo em pé, geralmente, a movimentação dela diminui, e geralmente quando tem movimentação, ela é um pouco mais repetitiva, né? Então, você vê ela tamborilando os dedos, você vê ela agitando o pé, algo muito mais parecido com um comportamento de quem está um pouquinho ansioso, né? Mas uma movimentação que não foge muito disso. Porém, essa não é a única forma de viver o tédio, né? Que é vivendo na nossa cabeça, ruminando entre passado e futuro. A outra forma costuma ser tentar resolver o tédio agora. E aí, nessa situação que a gente tenta resolver o tédio agora, nosso comportamento muda. A gente não está nada introspectivo e, na verdade, a gente aumenta a captação dos nossos recursos ambientais, periféricos principalmente, não aquilo nitidamente relacionado com a minha tarefa. Então, vamos supor que eu estou no meio de uma reunião chata e eu não queria estar lá, eu estou desinteressado. O que vai acontecer naturalmente? Meu foco naquela atividade diminui. Diminuindo meu foco naquela atividade, eu tendo a aumentar a minha percepção de estímulos periféricos, sejam visuais, então visão periférica, e ruídos, principalmente pela audição. Então, aquele negócio que meu celular brilhou uma luzinha, vibrou alguma coisa, a minha atenção já vai diretamente para esse celular. Alguém passou na minha visão periférica, eu sou captado por ela e eu direciono minha cabeça para essa pessoa. Então, nessas situações, aquilo que a gente vai pensar que é meio que um TDAH, né? Então, a pessoa está com déficit de atenção. Na verdade, não é por si o déficit de atenção, é porque ela está desinteressada e desmotivada naquela atividade, e talvez para o sistema nervoso dela qualquer coisa que seja um pouco mais interessante seja algo a ser buscado. Então, isso tem a função de aumentar a exploração. Isso vem associado com mudanças fisiológicas mesmo. Então, eu tendo a aumentar a atividade do meu sistema nervoso simpático, né? Justamente para eu estar preparado ali, meio o que seria aquele sistema de luta ou fuga, mas não para fugir necessariamente, mas para buscar um estímulo mais interessante, no sentido de exploração. Meu alerta aumenta e aumenta a sensibilidade, a minha percepção periférica, principalmente visual, auditiva e sinestésica, distal, justamente para tentar captar informações que possam ser mais estimulantes, mais interessantes. E aí, com essas mudanças, a gente vai tendo uma tentativa de movimentação que, num primeiro momento, ela tende a ser
lida como mais despropositada, né? Então a pessoa vai mexendo em várias coisas, vai explorando o ambiente. Lembra daquilo que a Manu, né, estava fazendo? Começou a perder o foco daquela atividade porque ela já está mais monótona e repetitiva. Levanta a cabecinha, vai fazer alguma outra coisa, vai vasculhar esse ambiente. Então você vai ver um olhar um pouquinho mais alto, a pessoa fazendo uma varredura ambiental, ela se desloca em várias direções. Então um comportamento que num primeiro momento parece despropositado, né? A pessoa fica andando pelo ambiente, mas muitas vezes ele tem o propósito que é justamente de explorar e vasculhar para um estímulo que seja mais interessante. E nessas situações a gente tem algo que está, do ponto de vista do sistema nervoso, muito intimamente ligado, que são os sistemas dopaminérgicos, né, que justificam esse tipo de comportamento geral que a gente está falando. Esses sistemas dopaminérgicos, né, então tem o mesolímbico, tem o mesocortical, que eles têm o trabalho de trabalhar com recompensas mesmo em relação àquilo que a gente está fazendo. Então, se eu tenho um foco e algo de interesse, meu sistema ele vai tender a recompensar a manutenção desse estímulo. Então, eu mantenho o foco, mantenho aquela atividade e vai pingando um pouquinho de dopamina ali para me manter atento e focado naquela atividade. Quando a gente está ficando mais entediado, aquele sistema de recompensa já não está funcionando. Ele já não traz mais esse reforço da dopamina, então tende a ficar mais estafado ali e ter uma maior resistência. Então, inclusive, pessoas que se sentem entediadas com mais facilidade, elas são pessoas que têm esse sistema um pouco mais tolerante ali aos estímulos, né? Então ela é menos sensível à dopamina. E, inclusive, são pessoas que têm uma chance maior de desenvolver vícios, porque vícios como álcool, droga, jogo, tendem a aumentar muito o derramamento ali de dopamina nessas duas vias dopaminérgicas que a gente falou, mesolímbica e mesocortical. E isso é interessante porque essas são pessoas que tendem justamente a ser um pouco mais criativas, porque se elas se entediam facilmente, acho que é isso, entediam, não sei, mas se elas ficam entediadas com mais facilidade, elas tendem a buscar cada vez mais estímulos. Só que se ela faz uma busca ativa, exploratória do ambiente, ou aquela introspecção entre passado e futuro, captando novas ideias, né? Inclusive com uma lateralização das vias corticais, né? Ou das vias motoras, como a gente já falou aqui com o Mal, com o Boteon e com a Cris no episódio sobre movimentação na escola, ótimo, é uma ótima forma de resolver isso. Só que muitas vezes essas pessoas tendem a solucionar no que seria uma forma um pouco mais fácil. Aquilo que traz um derramamento alto de dopamina num curto espaço de tempo, porém, isso tende a ser um tiro no pé, porque essas coisas tendem a gerar uma adaptação do sistema e cada vez você fica mais tolerante àqueles estímulos, e é daí que vem o vício em jogos, o vício em bebida, o vício em drogas e outros estímulos que podem, num curto espaço de tempo, gerar um derramamento de dopamina, mas no ponto de vista crônico não é tão efetivo assim. Então, pensa quais são as situações que você está resolvendo o seu tédio atualmente. Eu vou dar um exemplo típico do que tende a acontecer comigo, que não é essa situação que, em teoria, levaria a gente a um ócio criativo, a um comportamento exploratório de alças e loopings positivos para a gente, enquanto seres humanos vivenciando socialmente esse ambiente. Estou numa rotina de atendimentos e vamos supor que eu tenho atendimento agora às 11, depois ao meio-dia e depois à 1. E vamos supor que eu fiz esse atendimento das 11 horas e aí eu entrei no que seria o atendimento ali do meio-dia, porém o paciente faltou. Então, um momento típico para eu me entediar. Então, eu tenho uma janela temporal, um ΔT a ser passado, a ser tolerado, até que chegue a outra rotina desejada, que é o próximo atendimento. Qual que seria a forma adequada de eu me comportar nesse tédio? Ou então resolvendo coisas pendentes que eu já tenho para resolver, ou então vivenciando o melhor daquele espaço, daquele ambiente. Então, aproveitando para interagir com as outras pessoas, que possam estar ali até certo ponto
também um pouco ociosos, digamos assim. Então, médicos, fisioterapeutas, outros profissionais. E por que essa pode ser uma alça positiva? Porque eu vou conversar sobre coisas que não estariam no meu radar, porque eu vou me mostrar presente ali, talvez seja mais fácil dessas pessoas me resgatarem na memória, e eu vou vivenciando esse ambiente, vivenciando essas pessoas, vivenciando essas trocas, e estando mais presente na memória delas. Talvez elas lembrem de mim com mais facilidade num próximo momento, para encaminhar um paciente, ou para me chamar para algum evento, para uma aula, qualquer coisa do tipo, ou simplesmente para um happy hour depois. Mas se eu não soluciono dessa maneira, por exemplo, que seria algo positivo, digamos assim, qual que tende a ser o gatilho mais rápido de tentar solucionar o tédio? Pega o celular e vai interagir ali numa rede social. Vai rolar o feed do Instagram, vai olhar o Facebook, vai conversar com alguém no WhatsApp, e geralmente a gente vai simplesmente cumprindo aquele delta T, enchendo ele de coisas ali que seriam um passatempo. Então você vai passar o seu tempo justamente gastando ele numa rede social, se distraindo, né? Será que essa é a melhor forma? Porque você está simplesmente torrando o seu tempo, que é algo super valioso, e não está necessariamente tirando o melhor proveito dele. Você está se livrando realmente do tédio, está fazendo dopamina pingar ali um pouquinho no seu sistema mesolímbico, mesocortical, a cada curtida, a cada like, a cada pequena interação, mas talvez deixando de vivenciar o que seria o espontâneo naquele momento agora. Então, do ponto de vista crônico, isso tende a gerar um pouco mais de adaptação e acomodação, e mesmo isso vira uma rotina, uma tarefa meio previsível, monótona, e daqui a pouco você se enfada dela também, vai se entediar dela também, e daqui a pouco ela já não cumpriu o papel e você não consegue mais fugir desse tédio. O que, no ponto de vista crônico, pode levar a gente a algo mais chato, como problemas de saúde mental, como uma distimia, uma apatia, uma depressão. Então, o que eu sugiro? Nesses momentos que a gente estiver ali identificando que existe um delta T a ser suportado e tolerado, será que não dá para a gente aproveitar um pouquinho melhor esse tempo, esse momento, justamente para interagir com as pessoas ao nosso redor, justamente para explorar melhor esses ambientes? Ou então já estou num ambiente muito conhecido, como por exemplo esse que eu dei exemplo para vocês, que é a clínica, não tem ninguém ocioso ali que eu possa conversar, interagir? Mas com certeza aos arredores da clínica tem outros ambientes que eu não estou tão acostumado assim, que eu possa ir lá, andar no parque, ir lá conhecer, dar uma volta de bike, fazer um caminho diferente e preencher aquele momento, aquele tempo com um estímulo novo, que é isso que a gente quer buscar quando a gente está com tédio, que possa ser mais interessante, que possa trazer um pouco mais de foco e um looping positivo de retroalimentação nesses sistemas dopaminérgicos que a gente falou, né? E só para dar o último exemplo, a última situação que eu vivenciei o tédio foi agora que eu estava numa pequena férias, um pequeno período de férias, fui para a Argentina e fui fazer meu voo de volta para o Brasil, só que ele tinha uma conexão no Chile e que eu tinha que ficar lá do momento que eu cheguei às 10 horas até o voo das 6 da manhã, então 8 horas lá naquele ambiente que seria um delta T longuíssimo a ser suportado e tolerado. Nossa, situação típica de tédio, fiquei entediado em vários momentos. E o que eu tentei fazer? A primeira coisa que eu tentei fazer lá é como que eu vou aproveitar melhor esse momento. Eu tinha um pouquinho de internet, só que, ninguém à noite está disponível durante a madrugada. Então, já matava aqueles loopings meio de retroalimentação de redes sociais, né? Ficava mais desinteressante. E aí eu aproveitei que estava com isso na cabeça para tentar estimular o que eu poderia daquele momento, né? Então, fui conhecer as lojas, fui ver tudo que tinha ali no Duty Free. Depois, não tinha mais nada interessante, comecei a escrever o que seria um pouquinho o roteirinho dessa gravação que eu estou fazendo aqui com vocês. E, inclusive, eu tentei gravar lá, só que a qualidade ficou péssima, né? Porque eu não tinha a qualidade que a gente tem aqui no nosso estúdio.
E aí, beleza, mas pelo menos enquanto eu tentava fazer alguma coisa, eu preenchi aquela rotina e eu adiantei várias coisas que me ajudaram a simplesmente montar as coisas aqui hoje e gravar. Então ele foi um momento ocioso que se tornou útil para um momento futuro que agora já chegou e eu estou vivenciando ele no meu máximo de interesse. Certo? Então é isso que eu tinha para falar. Basicamente, o tédio, apesar de ser algo que gera um certo desconforto, ele gera ali um sentimento que a gente em muitos momentos quer fugir. Vamos aproveitar o máximo que ele tem a oferecer, tirando proveito dele, explorando o mundo à nossa volta ou explorando novas ideias, linkando lá passado, presente e futuro em busca de novas soluções, e isso não precisa acontecer ativamente. Deixa eu buscar. Na verdade, as coisas tendem a acontecer de forma mais natural quando a gente simplesmente se perde um pouquinho nas ideias e deixa isso vagar mesmo. Se pegou num momento de tédio muito introspectivo, futuro, ruminando, querendo voltar para o passado, ou muito ansioso, vivendo um problema futuro, saiba que essa não é a melhor forma de vivenciar o tédio e tente buscar algo que seja mais engajador no presente, realmente explorando uma atividade que te traga bons recursos, para não viver aquilo que poderia te levar a distimia, apatia e depressão. Se a gente fizer isso, ótimo. Aproveitei o tédio de uma forma que, apesar de ter tido um momento de ócio, me trouxe pontos positivos, não me afundou lá em sentimentos negativos e eu consegui aproveitar o melhor do que aquele momento teve para me oferecer, seja me movendo por aí, ou seja simplesmente vagueando nas minhas ideias. Certo? Pessoal, agradeço vocês que acompanharam até aqui, um episódio um pouquinho mais curto e que vai trazer para a gente melhores momentos vivendo o tédio. Nos encontramos num próximo episódio, quem sabe com nossa trindade aqui e nossos convidados. E espero vocês para uma próxima conversa. Obrigado por hoje, até mais, tchau, tchau.